Ah, novo curso para ser um milionário? É sério isso mesmo? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu resolvi, fazer esse vídeo hoje muito mais como uma limpeza do coração, uma limpeza da alma, e também como uma forma assim, de explicar como funciona a autossuficiência, e o porquê do rompimento com o capitalismo, com a ideologia do meio produtivo, e explicar as problemáticas que a gente acaba enfrentando e que a gente não tem nem ciência de fato de verdade, como são essas coisas, Então, eu coloquei o vídeo, o título do vídeo aqui, corrigindo aqui, gente, falando por que não vale a pena lutar pelo seu direito e entender a situação de fato de verdade, Então, eu vou começar a falar sobre esse tema, Mas antes, eu separei aqui 4 tópicos aqui bem interessantíssimos, E aí eu vou falando, eu vou me aprofundando de uma maneira bem clara, bem transparente, para que você possa entender o porquê que não vale a pena correr atrás dos direitos e nem ficar dependendo do mercado ou do setor público, Então eu vou falar sobre esses 4 tópicos. Eu vou organizar a minha fala para que no final você tenha uma visão bem clara do raciocínio e você entender o que as pessoas estão metidas e não tem nem ciência, Primeiro tópico é a concessão pública. Ele é um aluguel, então tudo que tem concessão pública, você tem que ter ciência que não tem concorrência e é um aluguel que é alugado pelo Estado. O Estado não quer mais fazer aquilo ali. Então, trem, barca, metrô, estádio de futebol, energia, água e qualquer coisa que o Estado deixa na iniciativa privada como uma concessão, você tem que ter entendimento que é um aluguel e que não tem concorrência, tá? E tem um outro ponto que é a questão do monopólio, tá? Que também é um outro problema também que acontece. Então, monopólio e a concessão pública é o primeiro tópico. O segundo tópico, o funcionamento programado, tá? Eu vou explicar isso que é bem interessante. O terceiro tópico é o ambiente que você vive, tá? E o quarto tópico é as falhas e os resultados disso, tá? É a conclusão desses três tópicos anteriores, e aí você vai entender e compreender por que não vale a pena, e é melhor você aprender a fazer suas próprias coisas, que você evita muito desses problemas, beleza? Então, vamos começar por aquilo que eu sempre gosto de falar, tá? Gosto muito de falar isso aqui. Para você acessar o meio produtivo do famoso capitalismo, que não tem nada de capitalismo no meu ponto de vista, você precisa ter uma coisa, ou você precisa acessar uma coisa que é muito importante, que é o quê? O manual, tá? O manual. Sem o manual, você não tem a luz, a claridade de como funciona o meio produtivo, tá? Essa linguagem aqui, o meio produtivo, é uma linguagem rural, tá? Por isso que tem dificuldade de entendimento vocês, tá? Não é uma linguagem urbana. Então vocês não vão ter noção de como funciona o meio produtivo, tá? Vocês vão ficar tipo como se fosse cego. É só o manual? Não, gente. Vocês têm que ter ciência que o manual ele tem um código. Então não basta só você chegar lá e ler. O manual tem um código. A linguagem que está naquele manual ali é uma linguagem profissional que é para determinado grupo. Então, que fique bem claro que é uma linguagem para você não entender, tá? Para você não entender e para você não participar. É uma linguagem que só quem opera naquela área vai saber codificar para você, tá? Esse é o primeiro anúncio antes de começar a falar da questão da concessão e da questão do monopólio, tá?
Eita, quase que eu fiz besteira aqui. Ó. Esse é o primeiro tópico. Né? Então, vamos lá. Vamos explicar essa questão aí. Vamos explicar essa questão aí da concessão e do aluguel. Tá? Toda concessão, assim eu tenho esse entendimento, ele nada mais é do que um aluguel. O Estado ele não quer fazer aquele serviço, entendeu? E ele bota uma iniciativa privada ali para poder fazer. O objetivo da iniciativa privada é explorar aquela área, né? Então você tem que ter consciência que você vai pagar mais imposto, tá? Você vai pagar mais imposto porque tem ali uma concessionária. E esse problema dessa concessionária, ela vai refletir na sua vida. Entende? Por quê? Eu vou deixar bem claro para vocês entenderem. Quando uma concessionária ela falha a prestação de serviço, eu vou dar um exemplo aqui que eu estava até conversando até com um colega meu aqui, tá? Vamos dizer que você tem ali na sua casa ali, você tem ali um fornecimento de energia, tá? Tem uma concessionária, ela vai te fornecer ali energia para você, tá? Mas digamos que em algum momento você tem algum problema com essa concessionária e aí você resolva entrar na justiça. E aí você vai gastar um tempo muito forte lá na justiça para você resolver o problema, tá? Você vai ter que investir em advogado, se você tiver dinheiro, vai ter que ter prova, você vai ter que ter testemunha, você vai ter que muitas vezes dar o jeito para sair do seu trabalho para poder acompanhar a audiência, ou então deixar na mão do advogado, já que você não vai ter tempo. E ele vai passar pelos ritmos da justiça, né? Primeira até a quarta instância se chegar a esse ponto, tá? E você não tem nada garantido que você possa, de fato de verdade, ganhar aquela causa, tá? Cada juiz é uma sentença diferente, né? Ai, deixa eu falar, ficar quieto, né? Então, o que acontece? Não tem afirmamento, né? Não tem firmeza, né? Entendeu? Cada um pensa de uma maneira diferente, cada um interpreta de uma maneira diferente no judiciário. Mas você tem um custo ali de perícia, você tem um custo ali de investimento, aquela coisa toda. No final, você recebe lá um dinheiro lá, tá? O judiciário dá muito baixo hoje os valores de causa. Qual é o problema, tá? Que esse está ligado ao quarto tópico no caso. O problema é que quando você ganhar o dinheiro lá, tá? O tempo que você gastou não é só o tempo que você tirou do seu bolso para você corrigir o judiciário. Também é o tempo disponível da sua folga que você se empenhou para você resolver os problemas, tá? A gente tem uma contagem muito errada aqui no Brasil de entender que as pessoas só estão trabalhando quando elas estão fazendo para os outros e não quando ela faz para ela, tá? Então nós temos esse problema. Quando você está na sua folga, você também está trabalhando, tá? Só que você está trabalhando para você. É o que você faz quando você vai utilizar o dinheiro, né? Você tenta ter acesso indiretamente àquilo que você não sabe fazer. Então, quando você receber aquele dinheiro daquela causa, aquilo que você se esforçou, aquilo que você se empenhou, aquilo que você se dedicou, ele vai voltar para a empresa do que você processou, seja uma concessão pública ou seja um monopólio. Entende? Por quê? Porque é ela que vai continuar oferecendo aquele serviço. Então você perde tempo, você perde saúde, você perde disposição, tá? Vida, por algo que já tem uma falha, de fato de verdade, de funcionamento. Porque todo aquele dinheiro que você gastou para você corrigir aquela falha, você vai estar devolvendo para a concessionária de energia o dinheiro dela. Então, basicamente, você perdeu seu tempo por uma coisa que você já está na mão da empresa. Tá? Ah, eu ganhei lá 20 mil, 30 mil reais. Daqui a 3, 4 anos, tu já devolveu aquele dinheiro para a empresa, porque você está utilizando a energia da empresa.
A mesma coisa para o transporte público, a mesma coisa para um estádio de futebol, a mesma coisa talvez até para um hospital público. Não, também não, hospital público também. Por quê? Porque você depende daquilo ali. Então, na realidade, você só está, de uma certa forma, desperdiçando tempo. Porque você vai estar devolvendo com o tempo o dinheiro, tá? E aí, isso também acaba acontecendo com aluguel. Mas isso acaba acontecendo com o monopólio, corrigindo aqui. Então, qual é, de fato de verdade, o pulo do gato, tá? Dessa situação que o tempo que você investe lá na justiça, correção, depois você vai devolver para a própria empresa que você processou e que tem um monopólio de oferecer o serviço, tá? Qual é, de fato de verdade, o pulo do gato, né? E a solução para que você não perca o seu tempo de vida, que você realmente tenha uma indenização justa, tá? No caso de uma empresa de energia, tá? Seria uma fotovoltaico, né? Ou uma energia eólica, ou uma energia de gás, no caso, ou uma energia fotovoltaica. Você ganhou a sua ação lá na companhia de energia, você investe aquilo, porque o dinheiro não vai voltar mais para ela. E aí você consegue, de fato de verdade, corrigir esse problema. Entende? Você investe aqui e faça isso. Ah, mas e no caso do transporte público? Qual é a solução que eu faço em relação ao trem, ao metrô, aquela coisa toda? Carro elétrico. Carro elétrico e comprar um avião. É isso mesmo. Porque se você não fizer isso, todo aquele tempo da justiça que você lutou, e se ganhar também, isso é importante ser falado, vai voltar para eles. Se realmente você quer uma mudança, uma transformação, uma mudança de situação, não é seguindo o roteiro programado, que é o segundo tópico, entendeu? Você seguir todo aquele procedimento de trabalhar, de se esforçar, de ganhar aquele dinheiro, de pagar uma outra pessoa. Você tem que pensar fora do roteiro programado. Ah, mas um carro elétrico é caro. Ah, mas um avião é caro. É. Mas o investimento que você vai ficar lá na justiça lá 5, 10 anos, que no seu momento de descanso você vai estar conversando com o advogado, você vai estar tentando entender o que o juiz pode dar, tentando potencializar sua argumentação. É o momento que você está investindo em algo que você vai ter a correção lá na justiça lá, mas nunca mais você vai voltar. Porque corrigir é nunca mais errar, tá? E não ficar toda hora remendando, como acontece em muitos casos. Então, se você não tiver, por exemplo, o seu próprio barco, para quem pega as barcas, seu próprio barco elétrico, para poder fazer uma transição de um lugar para outro que tem água, ou ter sua própria área para jogar o futebol e outras concessão pública ou monopólio, todo o tempo que você investiu para você corrigir aquele problema, eles vão estar nem aí para você, porque sabe que o dinheiro que vocês vão ganhar na justiça vai voltar para eles. Eles sabem disso. Então, isso torna de fato de verdade uma prestação de serviço muito acomodada, muito sem preocupação de alguma correção, porque no fundo eles sabem que vocês estão na mão deles, tá? Eles sabem muito bem. Então, se continuar, como falei aqui para vocês no segundo tópico, no roteiro programado, achando que o corretivo ele vai corrigir e vai resolver o problema, é não enxergar o que acontece com outras pessoas que fazem a mesma coisa e passa 2, 3 anos porque estão consumindo aquela energia, consumindo aquele produto ali, devolvendo dinheiro para aquele que tem concessão, para aquele que tem aluguel do Estado, tá? Então é isso que vocês têm que perceber. Então, transporte público, carro elétrico, avião, tá? Ah, mas é caro, é impossível, não importa, gente. Vale muito mais a pena você investir num negócio desse do que chegar até na justiça lá você não poder falar nada.
poder falar nada. Muitas vezes o juiz nem pergunta para vocês nada. Entendeu? No Brasil não existe maioridade, tá, gente? A gente é de menor ainda, né? É o Estado que sempre tem que resolver as coisas pra gente. Então, esse aqui é o pulo do gato, esse aqui é o boom dessa questão que tem que ser falado, tá? Eu vou botar aqui essa foto aqui da justiça aqui. Eu vou botar aqui essa foto aqui da justiça aqui, tá? Mas vocês têm que ter noção que muitas vezes, tá? Existe até o risco de você perder e você ficar com todos os erros, né, do processo, mesmo você vendo aquilo que está errado, tá? A justiça geralmente não reconhece os erros delas, tá? Porque senão perderia o prestígio, tá? Muitas vezes você entra lá uma ação lá, você sabe que está errado e todo o custo errado vai ficar para você, tá? Eu vou falar aqui da questão do ambiente que você vive, tá? Vocês têm que ter noção qual é o ambiente que vocês vivem, tá? O ambiente que vocês vivem, ele funciona com a falta que vocês têm em relação à sua vida material para fazer vocês trabalhar, tá? Aquilo que você não sabe fazer, você tem que usar a sua profissão para obter as coisas. Nunca existe uma realização, uma satisfação, uma felicidade, porque senão vocês não vão trabalhar. Tem que estar bem consciente disso que tem que ser falado. Então, é dessa forma que funciona o ambiente que vocês vivem. Então, tudo que está relacionado aqui no Brasil, tá? Com excesso de escassez, eu vou deixar bem claro, bem explicadinho para vocês, excesso de escassez, quais são os efeitos dos excessos de escassez? Primeiro, falta de tudo, tá? Segundo, é como se fosse você estar na miséria, tá? Terceiro, limitação, restrição, dificuldade para poder ter acesso, um esforço enorme, um estresse bastante, um trabalho com alto fardo, tá? Com alto esforço para vocês terem alguma coisa. Uma realidade que falta de tudo, restrição, barreiras, uma carga emocional tóxica para os seus emoções e psicológica, e a sua saúde toda hora está sendo afetada por esse ambiente. O efeito desse excesso de escassez. Então, vocês têm que entender que quando vocês abriram mão de fazer suas próprias coisas por uma profissão, o dinheiro ele pode ser um facilitador para vocês obter rápido as coisas, mas também existe o efeito adversos. Um desses efeitos é esse, porque está dentro de uma hierarquia e vocês têm que esperar para você ter o acesso, e às vezes a espera não é compatível com o tempo que você vai demorar para obter o dinheiro. E aí a carga psicológica, emocional, vai pro beleléu, entendeu? Você vai ficar estressado, vai ficar irritado, vai ficar de mau humor, furioso, indignado, pé da vida, tá? É o efeito que vocês têm de abdicar por uma profissão. Então, vocês têm que entender o ambiente que vocês vivem, entendeu? A realidade que vocês vivem, e que nunca vai ser clara, nunca vai ser transparente, nunca vai ser honesto, sempre vai estar escondido através de código, tá? Então isso que vocês têm que observar. Eu tenho aqui a imagem aqui dos 3 poderes, né? Não botei muito grande aqui, né? Mas tem aqui a imagem dos 3 poderes que rege, teoricamente, a vida de nós. E queria falar aqui sobre o último tópico. Qual é o resultado disso? De fato e verdade. O resultado, gente, é que vocês nunca vão resolver os seus problemas simplesmente corrigindo, indo na justiça ou até vivendo na clandestinidade. Para realmente resolver o problema, principalmente em um monopólio, que é da empresa alugada pelo poder
A solução realmente é não ser dependente da prestação de serviço público, principalmente de concessão. Essa é a solução. Coisa que desde criança a gente é ensinado a abdicar, a renunciar em fazer nossas próprias coisas, aonde o maior beneficiado com isso são 3 tipos de categorias que eu reconheço. Primeiro, o poder público. Segundo, o setor privado. Terceiro, os americanos. Tá? Os maiores beneficiados são eles. E quem de fato de verdade são os maiores lesados? Aqueles que são dependentes da profissão. As falhas do funcionamento de uma concessão pública ou até de um monopólio, quem vai absorver são vocês, gente. Quem vai segurar tudo isso é vocês. Entendeu? Esse é o lado injusto do meio produtivo. Tá? Quem mais dá a vida pelo meio produtivo é quem menos recebe apoio, suporte, acolhimento. Tá? Que é a única coisa que o ser humano tem e é menos valorizado pelo meio produtivo. Então, o motivo de muitas vezes da prestação de serviço ser dessa forma, porque eles sabem que vocês estão na mão deles e não cortou. Então as falhas quem vai receber simplesmente é aquele que dá mais a vida pelo meio produtivo e aquele que sempre tem menos valor. Essa é a conclusão. Se não fizer, vai continuar acontecendo programadamente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês e que seja útil para vocês. Tá? Tem que tentar o máximo possível ser independente do meio produtivo. Entendeu? Fui, gente.